Boa tarde, voltei um pouco melhor, né? Porque cada dia é diferente do outro e queria falar também sobre o primeiro vídeo, né? Que eu fiz e aquele dia lá eu tava em crise, eu precisava pegar meus remédios e tava com tudo isso na cabeça e tinha muita coisa assim me preocupando. E não que eu esteja totalmente bem, mas assim, tô bem melhor do que aquele dia. Graças a Deus, né? Porque é difícil. Pra quem convive com isso, sabe como é que é. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá muito bem, tem dia que a gente tá muito ruim. Tem dia que não tem nem vontade de levantar da cama, tomar banho. É muito difícil, muito difícil. E aquele dia era um dia desses. Hoje eu não vou falar assim, nossa, como eu tô bem, maravilhosa. Não, não tô. Mas eu tô bem melhor do que aquele dia, então eu resolvi gravar, porque eu só gravei aquele vídeo aquele dia e assim, ficou meio que o pessoal sem saber do que se trata o meu canal, do que eu quero conversar com vocês, o que eu quero passar pra vocês. E é o seguinte, aqui no meu canal eu vou falar com vocês sobre tudo. Na verdade, eu quero falar sobre tudo. Eu quero mostrar a vida real de quem sofre com depressão, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, que foi o que aconteceu também comigo. Eu já tinha depressão, já tinha síndrome do pânico e só fez aumentar depois que eu tive um problema muito grave, que eu precisei fazer até cirurgia. Então, com isso eu adquiri esse transtorno, assim, esse estresse pós-traumático, né? Vamos dizer assim. O médico nem deu laudo disso, nem nada, mas como eu leio bastante, como eu sou bastante inteirada nesses assuntos sobre problemas psicológicos, psiquiátricos, como eu sempre tive, então eu sempre gostei muito de ler sobre. Então, eu sei o que eu tenho. Assim, na realidade eu sei o que eu tenho, eu admito o que eu tenho. E eu sei que eu preciso de ajuda. Eu tô tomando a medicação. Não vou falar pra vocês que eu tô tomando a medicação certinha, porque eu não tô. O antidepressivo eu tô tomando certo. Porém, o calmante que foi me passado, que foi o único que na época que eu tive que fazer a cirurgia, foi o único que me acalmava. No começo ele me acalmava apenas 1 hora, 2 horas, eu lembro. Depois foi passando o tempo e eu fui aumentando. Sem o conhecimento do meu médico, eu fui aumentando essa medicação. Eu não sei se eu posso falar o nome aqui. Mas é remédio controlado, é tarja preta e eu fui, por minha vontade, eu fui aumentando. E eu tomo 4 por dia. A médica me passa a receita de 2 por dia. Então, tem vezes que eu chego a tomar 4. Mas eu tô lutando pra poder tomar 2. Pra depois diminuir ainda mais, porque eu sei que eu tô com um vício nessa medicação. Já passei na emergência e a médica, assim, quis tirar de mim esse remédio o mais rápido possível, porque senão ela disse que eu teria que ser internada para desintoxicação, pelo tanto de tempo
que eu tô tomando e pela quantidade. Minha quantidade, eu falei pra ela que eram 2. E ela já achou um absurdo. Imagine se eu falasse pra ela que eu tava tomando 4. Eu acho que ela mandaria eu ser internada na hora. E é difícil, porque além de todos esses problemas, tudo que eu passo, assim, ainda eu tenho conhecimento de que esse remédio não tá me fazendo bem, que eu tô viciada, se eu fico sem ele, eu tenho crise de abstinência, crises horríveis, de um dia, se eu não tomar. Então eu tô tentando diminuir por mim mesma, porque a médica, eu já queria cortar ele totalmente já e passar um outro medicamento e eu fiquei com muito medo de tomar. Porque quando começou tudo isso, eu fui testando várias medicações e todas elas me faziam muito mal, e com isso eu fui ficando cada vez mais com medo de tomar esses remédios. Então, por isso que não dava certo nenhum tratamento pra mim, porque eu estava em estado totalmente, assim, desequilibrado, tanto a mente quanto o corpo, porque eu tava doente também. Eu tava com hemorragia que não cessava. E eu fiquei assim durante 5 meses até conseguir fazer a minha cirurgia lá em Minas, particular, porque senão eu acho que eu já teria morrido, sabe? E foram 5 meses assim de luta constante, correria para médico, tomando soro para parar a menstruação, tomando remédio de ferro, porque eu tava muito anêmica. Então, além de estar com o corpo doente, que eu já não aguentava mais, porque quem é mulher sabe, quando se tem muita menstruação assim, a gente fica fraca. E no meu caso era muito forte. Eu tinha que sair assim, ir correndo pro hospital e naquele pânico achando que ia morrer mesmo. Morrer. Porque não parava. Aí eles tinham que me aplicar uma injeção na veia que no começo tava fazendo efeito. Ela parava, assim, foi parando aos poucos. E é difícil falar porque eu fico lembrando, né? Eu fico lembrando da primeira vez que me aconteceu isso. Assim, eu sempre tive uma menstruação muito forte. Mas assim, não era aquela coisa que não parava, sabe? Então agora eu vou contar pra vocês como que foi que aconteceu a primeira vez. O que, eu acho que o que me deixou assim com esse trauma, né? Com esse trauma que gerou tudo isso, que me deixou assim totalmente acabada, destruída, de verdade. Eu lembro que foi numa madrugada, tava chovendo e eu estava menstruada. Aqui na minha casa, eu e minha filha já estava dormindo e eu tava aqui, tava normal, tava com uma cólica. Aí eu vim na cozinha, falei, vou tomar um leite quentinho, daí vai melhorar um pouquinho a cólica e eu vou dormir. Aí então assim eu fiz. Vim na cozinha, fiz o leite, tomei o leite. Tá. Aí, como sempre eu faço, isso já era 3 da manhã. Aí então eu fui orar, porque eu sempre oro às 3 da manhã. Aí eu fui orar, orei, terminei a oração e deitei. Falei, finalmente agora eu vou dormir, né, em paz. Quando eu deitei, eu senti como se alguma coisa tivesse estourado dentro de mim, sabe? E eu senti aquele negócio assim quente na minha perna. Eu falei, meu Deus, o que é isso?
Porque, assim, nunca tinha acontecido isso comigo. Às vezes vinha muito, sim, bastante. Só que o absorvente manchava um pouquinho, mas não daquele jeito. Quando eu me levantei, eu vi que eu tava de shorts no dia. Eu vi que minha perna tava toda cheia de sangue. Foi uma cena, assim, horrível. Eu penso, o que é isso? E, e nisso eu fui no quarto, falei, filha, ó, não sei o que tá acontecendo, tá descendo bastante pra mim, eu não sei se é hemorragia, eu não sei o que tá acontecendo. Daí eu fui indo pro quarto assim e o sangue tava me seguindo, descendo, perna abaixo assim, e eu fui no banheiro, liguei o chuveiro, fui tomar banho. E aquilo lá não parava, parecia uma torneira que a gente liga e não desliga. E nisso eu vendo tudo aquilo e não parava do jeito nenhum. Eu não... Aí eu entrei em choque, em choque. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu entrei em desespero. Liguei pro meu pai e falei, pai, vem que tá acontecendo uma coisa horrível. Eu tô tendo, acho que uma hemorragia que ela não tá parando, não tá parando. Eu no desespero coloquei um monte de absorvente, papel, um monte de coisa. E... Ai, gente, nossa. Aí meu pai chegou muito rápido. Aí meu pai chegou, eu subi correndo, já tinha me trocado e segurando assim na frente, né? E colocando uma água de gelo, uma água gelada na barriga pra ver se parava. E não parava, e não parava. E aquele negócio descendo, falei, eu vou chegar no hospital toda ensanguentada. E chorando, e com medo, e apavorada, sabe? Porque pra mim eu ia morrer. Pra mim eu ia morrer. Pra mim ia sair todo o sangue do meu corpo. Eu falo assim, talvez vocês não consigam imaginar a cena e o que eu senti. Acho que ninguém nunca vai nem chegar perto disso, sabe? Pode até imaginar, mas não sabe o quanto isso foi capaz de acabar, assim, com a minha cabeça, com o meu corpo também, porque perderam tanto sangue desse jeito. E eu cheguei no hospital, tudo, falei lá na frente, eu tô com hemorragia, tá descendo muito. A enfermeira falou, vamos, entra. Aí eu entrei com ela, aí eu falei, eu preciso ir no banheiro agora. Na hora que eu entrei no banheiro, assim, que eu tirei a roupa, ela viu, assim, na hora que eu fui fazer xixi, que ela viu que caiu um pedaço enorme de sangue. Ela falou, nossa, moça, você tá assim desde quando? Eu falei assim, começou agora de madrugada e não quer passar. Ela, meu Deus do céu, você vai ter que passar na frente agora. Isso é hemorragia muito forte. Aí eu já fiquei com mais medo ainda. Passaram eu na emergência, tudo. A médica olhou, tudo, tem que examinar. Já me mandou pra tomar o soro, que era pra parar, né? Aí eu fui, tomei a medicação. E nisso foi cessando um pouco, foi cessando. Tá. Aí, esse dia, eles não me deixaram internado nem nada. Eu voltei embora pra casa. Voltei pra casa. Ai, gente, desculpa porque, assim, tá demorando o vídeo, mas eu preciso contar desde o começo pra todo mundo saber como que foi que aconteceu. Eu já contei que eu já tinha certos problemas, que eu já tinha menstruação excessiva, mas não esse ponto. E foi aí que tudo começou nessa noite. Tá, voltamos pra casa e meu pai me deixou aqui na minha casa e voltou pra casa dele. Aí eu fui e dormi um pouco. Dormi um pouco e já acordei assim rápido, porque eu acho que eu tava tão traumatizada que eu não consegui nem dormir direito, eu tava tão cansada também e com muita fraqueza. Aí dormi, acordei no outro dia e eu lembro que nesse dia eu fiquei deitada o dia inteiro. O médico passou o remédio pra mim tomar em casa também.
esse que eu tomei na veia, ele passou em comprimido pra tomar em casa e eu fui tomando e cessou. Tá. Só que eu não imaginava que depois desse dia tudo que ia começar um pesadelo na minha vida. Um pesadelo mesmo. Passar 2 dias, eu tinha que ir numa consulta no hospital lá em... Ai, como que é o nome daquele hospital? Eu até esqueço do nome, porque eu não gosto de lembrar dessas coisas. Hospital Geral de Guarulhos. Que uma médica uma vez me atendeu e ela falou: ai, passa no Hospital de Guarulhos, que lá a gente vê se a gente consegue fazer a cirurgia mais rápido pra você. E nisso eu tava correndo já atrás. Antes mesmo de me dar essa hemorragia forte, eu já tava correndo, porque eu tinha que operar por causa do mioma, das dores fortíssimas que eu sentia. E passado 2 dias, esse dia ainda tava menstruada, porém tava descendo menos. Bem menos, tava tipo assim, uma menstruação normal, né? Só que eu já tava outra pessoa, eu já tava sentindo que eu não era eu. Aí meu pai veio me buscar, porque a gente tinha que sair daqui 6 horas da manhã, meu pai chegou aí no portão 5h30, e eu acordei assim, no susto, falei com um despertador, pra poder ir lá no hospital, na minha consulta, pra, né, dar o seguimento pra ver se eu ia conseguir operar naquele hospital. Então, fui. Só que eu fui assim, eu fui assim, estranha. Porque meu coração não parava de acelerar, sabe? Meu coração não parava de acelerar, não era eu, sabe? O coração muito forte, acelerado. E não passava, e na época eu tomava um calmantezinho também. Aí eu tomei um e nada, sabe? Aquele remédio não tava mais resolvendo pra mim, porque na verdade não era eu mais, eu já não tava me sentindo em mim. Foi muito horrível. Aí fiquei o dia todo naquele hospital. O médico me examinou e aí pediu pra eu fazer um exame de sangue. E no exame de sangue deu uma alteração, tipo uma inflamação, tudo. Daí ele falou: ó, deu alterado, que não sei o que, você vai ter que fazer outro exame pra confirmar. Talvez você fique até internada aqui. Aí pronto. Eu falei: e agora? Eu tô com alguma coisa, não sei o que eu tenho. E aí fiz o exame. Aí chegou o resultado do exame. Aí a médica tava lá de novo, porque ela tinha saído, acho que pra jantar tudo. Daí na hora que ela viu o resultado, ela falou totalmente diferente do outro médico. Falou: não, isso daqui é porque você tá menstruando, então sempre dá uma alteração assim no exame. Mas não é nada. Tá, e nisso eu já tava começando a ter... Eu tava com o intestino super solto, eu não sei se foi... Foi depois daquele dia que eu tive esse trauma, que desceu esse tanto pra mim. No outro dia eu já tava, sabe assim, eu acordava, se eu acordasse 5 horas da manhã eu tinha que correr pro banheiro, eu não conseguia segurar. E nisso ficou, ó, muito tempo. E foi assim. E 5 meses eu passei por isso. Aqui e em Minas, porque minha mãe veio pra cá, me buscou, viu que eu tava passando aqui, eu tive que ir várias e várias vezes no hospital, já não tinha nem veia mais pra pegar, eu não conseguia comer, porque parava aqui na minha garganta, não tinha fome, eu tava magra. E eu naquela, eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não dormia com nada, eu tava extremamente cansada. Rihanna, extremamente cansada de tudo. Aí eu fui pra Minas, fiquei lá uns dias, tudo. Aí desceu pra mim lá também. Tive que chamar a ambulância pra poder ir pro hospital de lá. Na ambulância, correndo, chorando. Todo aquele,
né? Então foram 5 meses assim. E eu em depressão profunda, com tudo que você pode imaginar, sabe? Aquele sofrimento que eu não consigo nem descrever pra vocês, o que eu tava sentindo, eu não consigo descrever porque foi muito, muito dolorido. Foi horrível, sabe? E já tá em 20 minutos, pra não ficar muito, porque já tá se estendendo demais. No outro vídeo eu termino de contar direitinho como que foi. Então eu vou contar só mais um pouco. Daí, em 5 meses, aí consegui lá, passei lá em Minas com o médico, tudo. Minha mãe, a médica falou, olha, tem que fazer a cirurgia rápido, porque o caso é grave. Se tinha condições de pagar e tal. Daí minha mãe conversou com a minha família. Aí conseguimos e o médico marcou pra mim, tirou, sabe, colocou na frente, passou na frente de pessoas que estavam assim, melhores do que eu, mulheres que iam também tirar útero, mas que estavam melhores do que eu, não estavam tendo hemorragia nem nada, e colocou na frente. E assim eu fui e eu operei dia 8, quando foi no dia 3, menstruei. Isso era meu medo. Eu falei pro médico, e se a minha menstruação vinha antes da cirurgia? Ele falou, não tem problema, a gente vai fazer do mesmo jeito e tal. Só que eu não sabia, assim, no caso eu sabia já tudo que ia acontecer aquele mês, mesmo antes de eu operar, e eu tive que passar de novo, mais uma vez, por tudo aquilo que eu já falei que eu passei, mas eu acho que em dose dupla, porque com o remédio não passava. Eu tomei na veia, eu tomei em comprimido e fiz de tudo. E não passava, não passava. Tanto é que eu fui para a sala de cirurgia pingando sangue. Porque eu tava tomando, eu não parei de tomar esse remédio anti-hemorrágico até o dia da minha cirurgia. E não parava, quer dizer, não tava mais, nem aquilo ia adiantar mais. Eu precisava mesmo fazer a cirurgia e eu consegui. Com a graça de Deus eu consegui e fiz a cirurgia. O medo dos médicos, da minha mãe, até meu também, seria o pós-operatório, porque como eu tava naquele estado de depressão e síndrome do pânico, eles acharam que, assim, ia ser um pós-operatório muito ruim e que talvez poderia dar algum problema, e graças a Deus, Deus foi muito bom, que assim, eu não deixei de sofrer, eu não deixei de ter as crises, eu não deixei, tudo aconteceu, foi muito, muito difícil, só que eu não tive dores, eu não tive nada, sabe, no pós, mas eu continuava tendo as crises, então por isso que eu fui tomando esse remédio, o médico trocou e esse remédio foi o único que me acalmou e que me fez dormir. Então eu achei que eu falei, nossa, eu consegui agora um remédio que, né? Aí pela primeira vez eu dormi, consegui dormir, graças a Deus. Por esse remédio que eu tomo até hoje e o qual eu estou viciada e preciso urgentemente deixar de tomar aos poucos, porque eu tô dependente dele e se eu não tomar, eu tenho crise de abstinência. Então, é muito difícil pra mim. E eu me adaptei ao remédio, que o médico trocou um monte de vezes. Trocou aqui, trocou lá em Minas. E eu não me dei bem com nada. Acho que nada era pra dar certo pra mim. Só que chegou um dia que Deus pegou e bateu o martelo e falou, não, ela vai tomar esse remédio e esse remédio vai dar certo. É um remédio que eu já tomei e que eu tava tomando ele e ele não tava fazendo efeito nenhum. Aí eu peguei e falei, não, Jesus, eu vou tentar ele de novo. Vou pedir pro médico pra ver se eu posso tentar ele. E eu fui no médico e falei, doutor, eu quero tentar ele de novo. Ele falou, tá bom, vamos tentar ele. Rihanna, vamos tentar ele de novo. Comecei aos pouquinhos e fui tomando. Hoje eu já não sinto os efeitos colaterais dele, não tenho mais tanta crise. Ainda tenho, lógico, ainda tem horas que vem lembranças e tudo na minha cabeça. Mas, assim, eu tô
ele conseguiu, assim, estabilizar um pouco, né? Não vou dizer que eu tô totalmente estabilizada, porque eu não tô. Porque se acontece alguma coisa, eu recaio, assim, se acontece alguma coisa com as minhas filhas, se acontece alguma coisa comigo mesmo, sabe? Eu tô muito frágil, então se acontece alguma coisa já é motivo de eu querer ficar deitada, querer, sabe, não fazer as coisas e ficar chorando, porque daí já começa a vir tudo na minha cabeça de novo. Então é uma luta diária, é uma luta que, assim, eu tenho que passar. Eu tenho que orar, tenho que respirar fundo, pedir para Deus e continuar. E é assim que tá sendo a minha vida agora. E é isso, gente. Eu vou terminando por aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar melhorzinha, lógico, né? Ficar um pouquinho bonita, vou me maquiar, né? Eu tô querendo fazer meu cabelo. Porque nessa pandemia que a gente tá, muita gente não tá bem, né? Assim. E nós que já temos problemas, ainda fica, acho que um pouco pior. Mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus. E no próximo vídeo eu termino de contar como que foi a cirurgia, como que foi os primeiros dias e como que foi que eu consegui, que eu dei por mim que eu tava voltando a ser eu mesma, tá? Então um beijo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dá uma forcinha, tá? Deixa seu joinha, quem gostou, tá bom? Se quiser fazer algum comentário também, pode deixar seu comentário, pode fazer perguntas, tá bom? Agradeço vocês e que todos fiquem na graça de Deus, tá bom? Obrigado e um beijo. Tchau!